Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, uma derrota da Defensoria Pública ou uma vitória para a população que não tem acesso à justiça. O Supremo julgou ser constitucional uma lei do município de Diadema, em São Paulo, que criou uma espécie de Defensoria Pública Municipal. A prefeitura da cidade criou essa assistência judiciária para a população de baixa renda lá em 1999, mas a Procuradoria-Geral da República contestou essa lei. E aí o debate que se travou no plenário do Supremo nesta semana. Essa assistência jurídica deveria ser prestada exclusivamente pelas defensorias públicas? Ou seria possível uma estrutura ligada ao governo municipal para dar essa assistência para essa população? O Supremo, por 9 votos a 1, julgou que a lei é compatível com a Constituição e que as defensorias públicas não têm um monopólio para atender essas pessoas. Até porque, os ministros ressaltaram, as defensorias, infelizmente, não teriam estrutura suficiente para toda a demanda que existe nos mais de 5.500 municípios do país. A ministra Carmen Lúcia foi a relatora do processo. Ela havia levado o caso para o plenário virtual, mas o ministro Toffoli destacou esse processo, que indicava que ele poderia divergir, mas não. A ministra Carmen Lúcia foi seguida por todos os colegas, menos pelo ministro Nunes Marques. Ela, a ministra Carmen Lúcia, enfatizou que a lei dá efetividade à Constituição no que prevê o acesso à justiça, e o ministro Nunes Marques disse que só a Defensoria Pública poderia prestar essa assistência jurídica à população de baixa renda. Quais as consequências desse julgamento? E vamos analisar também os argumentos dos ministros e essa leitura que eles fizeram da Constituição. Para analisar esse julgado e pensar as consequências desse processo, nós convidamos a presidente da Associação Nacional dos Defensores das Defensoras e Defensores Públicos, a ANADEP, a Rivana Ricarte, a quem a gente agradece, e o nosso time do Sem Precedentes, com a Juliana Cesário Alvim da UFMG, o Diego Werneck do INSPER, o Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, hoje, infelizmente, nos desfalca. Rivana, eu queria agradecer novamente ter aceito o nosso convite para dialogar sobre esse assunto. Eu queria te perguntar isso: quais as consequências desse julgamento para as defensorias públicas estaduais e para a Defensoria Pública da União também? Obrigada. Inicialmente, agradecer esse espaço aqui do Sem Precedentes. É um prazer estar aqui, Felipe, é um prazer, Diego, Juliana, a primeira oportunidade, e muito feliz porque, afinal de contas, estamos discutindo Defensoria Pública e, pela Associação Nacional, entendemos que todo o espaço que, de alguma maneira, a gente vai discutir Defensoria Pública, ele tem que ser ocupado e é importante. Mas indo para o ponto, né, que repercussão, né, eu acho que isso foi uma pergunta que ficou desde do dia, né, da tarde lá do julgamento, que repercussão isso pode ter, né, para as defensorias estaduais, para a Defensoria da União. E o que a gente avalia aqui é que, na verdade, não vai haver mudança no trabalho da Defensoria. Embora muito se tenha, né, falado e muitos discursos feitos até depois do julgamento sobre um enfraquecimento, uma redução, uma diminuição da Defensoria Pública, a gente avalia que, objetivamente, o que foi decidido ali, de alguma maneira, já acontece alguns núcleos de práticas jurídicas com esse atendimento. Não estou dizendo que com isso que seja uma decisão para que a gente possa comemorar, mas ficou também muito afirmado ali no julgamento a questão da autonomia da Defensoria Pública, a questão da não possibilidade de legislar sobre Defensoria Pública pelo município e qualquer instalação de Defensoria Pública municipal. Claro que a assistência jurídica prestada da maneira que saiu, né, no julgamento, prestada por um ente público municipal, isso é algo que a gente combate e vai combater sempre, porque a gente compreende que a Defensoria Pública não é monopólio de assistência. Houve muitas falas ali no julgamento sobre a Defensoria queria monopólio de assistência jurídica. Não é isso, mas a gente compreende que o monopólio do poder público
né, a Constituição deixa muito claro quem é para fazer esse atendimento. Então, a gente compreende a necessidade de expansão do atendimento à população, com a sua provocação até sobre o que é que esse julgamento revela, né, o enfraquecimento da defensoria ou uma ampliação do acesso à justiça. A gente compreende que é necessário sempre, isso sempre vai acontecer, sempre há atuação pro bono, sempre há atuação de núcleos de assistência jurídicas, mas a questão de criar um novo modelo público, dar margem a você pensar no gasto público municipal com isso é alguma coisa que a gente não vê com bons olhos. Mas de impacto da defensoria em si, eu digo que nada vai mudar. Diadema tem 20 defensores públicos lá, vamos continuar esses 20 defensores públicos. Os municípios com defensoria pública instalada, assim, vão continuar. E a defensoria pública deve continuar crescendo, né, e ocupando esses outros municípios que, porventura, ainda hoje no país, a gente não tenha, né? Sou muito mais fã da advocacia brasileira, que quando atua pro bono, quando atua nos DAJs, os professores que se dedicam, fazem isso com absoluta dedicação. Alguns dizem, isso é quase uma missão, ministra. E eu acho que é exatamente isso que nós precisamos, de um sentimento constitucional na sociedade brasileira, especialmente dos profissionais, como no caso da comunidade jurídica, que possa aumentar a efetividade constitucional dos direitos fundamentais e não estabelecer algumas reservas, alguns nichos que, mesmo não dando conta, deixam em desvalia direitos fundamentais, como o de ter acesso a alguém que pode oferecer uma assistência judiciária. Tenho para mim que a competência que se estabelece na Constituição... Juliana, eu queria chamar você para a conversa para nos ajudar a analisar os argumentos também dos ministros do Supremo e pensar um pouco nessa narrativa que se fez, inclusive, de que a Defensoria estaria buscando um monopólio, de que haveria aí uma pauta corporativa também. Olá, Recondo, Diego, Rivana, prazer muito grande ter você aqui, seja bem-vinda. Eu queria levantar alguns pontos com relação ao julgamento, porque, de fato, me deu a impressão que o Supremo, né, os ministros da corrente vencedora, que seguiram a relatora Carmen Lúcia, estavam com uma visão, né, do pleito da Defensoria muito pautada a partir dessa perspectiva corporativa, né, como se fosse um pleito exclusivamente uma proteção ali de uma reserva de mercado, digamos assim. Quando, na verdade, a Defensoria parecia estar argumentando que tinha um risco, né, de uma profecia que se autocumpre, né? O próprio Supremo estava dizendo, olha, a Defensoria não tem estrutura para atender todo mundo, quanto mais entes, organizações, instituições que possam prestar esse serviço, melhor. E a Defensoria falando, bom, esse pressuposto pode se reforçar a partir dessa decisão, que é essa falta de estrutura se autoalimentar e gerar mais falta de estrutura e tudo mais. E aí, a minha impressão que eu fiquei um pouco, e queria te ouvir um pouco se você concorda, é que a discussão ficou muito abstrata, né? Muito em tese. Olha, quanto mais, melhor. Sem considerar na prática como esse mais ele opera na prática, seja afetando, né, talvez o espaço da Defensoria ou a convivência, né, da Defensoria com esse tipo de serviço, mas também levando em conta especificidades do serviço prestado pela Defensoria, como a própria expertise e tudo mais. Então, eu fiquei com essa impressão, né, que o debate ficou muito em tese, sem olhar, de fato, para as consequências, o que me, inclusive, deixou na dúvida sobre quais seriam, na linha da pergunta do Recondo, quais serão, de fato, na prática, as consequências dessa decisão. Então, queria te ouvir um pouco, se você ficou com essa impressão também, o que você acha? Juliana, eu concordo que a discussão ficou muito em tese ali, né? E o que a gente estava tentando afirmar desde o início é que não é questão de monopólio, né, de assistência. A gente nunca defendeu isso, né? Não defendemos que o monopólio de assistência jurídica seja feito por Defensoria Pública. Agora, a gente se preocupa com o modelo público como um todo. E aí a gente se preocupa com essa parte que você mencionou aí, do investimento no modelo público, que para a gente está muito claro na Constituição, que quando fala que o Estado vai prestar assistência jurídica
integral e gratuita, né, vem e cria, né, a Defensoria Pública no âmbito constitucional como a instituição que vai fazer isso. Então, essa preocupação a gente tem. E aí, na prática, como você mencionou, quais as consequências disso na prática? Você ter um modelo público, a gente pressupõe pensar o seguinte, né? Você tem um ente público acusador, né? Então você tem o Estado acusador e você tem o Estado defensor, dotado de autonomia, independência, organicidade para né, exercer esse munus do Estado defensor. E isso não se configura nas assistências jurídicas prestadas, né, da maneira que você tem nos núcleos de assistência jurídica, nas universidades, nas atuações pro bono, né, assim, que sempre são relevantes, mas não são revestidas sob esse caráter da autonomia, da independência dessa atuação. Então, a discussão ali no STF, naquele momento, no julgamento, é meio que vamos ampliar, mas ampliar sem perceber qual é a qualidade dessa ampliação feita. Nisso, eu concordo com a sua provocação completa, ou seja, você não está vendo se aquele serviço que vai ser prestado para o cidadão vai ter a qualidade necessária, daquela maneira que está sendo prestado. Será que é uma corregedoria, né, assim, para ver, então, do que está sendo feito ou não, demandar como que esse atendimento vai ser prestado, como que a população vai ter segurança nesse atendimento prestado. Então, essa preocupação a gente tem, e por isso que a gente compreende que é um gasto. Ali o que aconteceu, você está autorizando, então, um gasto público com algo, então, o município gastando algo que o Estado já faz, então, você também, se você olhar sobre o ponto de vista econômico do município, em vez de estar havendo investimento em saúde, educação e outras searas, você está né, desviando esse recurso para instalar um serviço que, em sua maior parte, é feita pela Defensoria, seja com a Defensoria efetivamente presente na comarca, seja na Defensoria com atendimentos de maneira itinerante, que acontece muito, né, em municípios que são covizinhos, acontece muito isso, e seja em próprios convênios e acordos feitos da Defensoria com outros entes para prestar esse atendimento, até que é o que acontece muito em São Paulo também com o convênio da OAB. Então, não houve refletir ali qual é o serviço prestado. Dá até para a gente pensar, não, a pessoa pobre, vulnerável, carente, né, precisa de qualquer serviço e você não olha a qualidade do serviço que está ali prestado. Então, é um pouco do olhar quase da gente pensar da sociedade para a pessoa carente em situação de vulnerabilidade. Pode ser prestado por qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Basta dizer que está tendo algum mínimo acesso à justiça, e não é isso que a gente preza pela Defensoria. A gente sabe que precisa chegar, mas precisa ser de qualidade. Então, a gente tem defensoras e defensores públicos altamente qualificados, né? O maior número de demandas de H6, de tudo que chega no STF, vem da Defensoria Pública. Então, isso mostra a qualidade do trabalho que é prestado. As pessoas vulneráveis não têm um má atendimento, não é que se comparar. Eu até lembro aqui da manifestação do Procurador-Geral da República, né, subprocurador, quando ele fala sobre que alguém que não é carente tem a possibilidade de escolher, né, e isso também seria a possibilidade de escolher para a pessoa vulnerável. E ninguém disse que essa possibilidade não existe de escolher, né, mas o que a gente preza é que o avanço da Defensoria faz com que a pessoa tenha condição de ter a sua demanda acolhida com qualidade técnica e com independência para ajudar nisso. Ainda que você diga assim, na assistência jurídica municipal houve essa problematização, eu acho que na sustentação do colega da DPU, até como se vai ver que tem a independência para gerar uma demanda contra o município. Poderia alguém trazer a argumentação dizendo, mas a Defensoria Pública demanda contra os entes estatais, então onde é que estaria essa independência? Mas a independência está justamente que não são os defensores públicos não são cargos comissionados, nomeados pelo Executivo, à torto e à direito. A gente faz concurso público para estar ali naquela posição. Não passa pela delegação dos serviços aos municípios, mas sim pela contratação de mais defensores. O parágrafo 1º, acumulado com o caput do artigo 98
do ato das disposições constitucionais transitórias, prescreve que, no prazo de 8 anos, considerada a publicação da emenda constitucional em 2014, cada unidade jurisdicional deverá contar com o número de defensores públicos proporcional à efetiva demanda e à respectiva população. Isto é, se essa norma não for observada até o fim do prazo, em 2022, de certo poderão ser manejados instrumentos próprios para fazer valer o comando, mostrando-se, em todo caso, inadequada a assunção do serviço pelos municípios. Eu apenas faço uma pausa para fazer um registro. Primeiro, parabenizando o voto da eminente relatora. E esse argumento dessa lógica de mercado, né, da concorrência, da oferta que foi trazida pela PGR, não está considerando necessariamente, talvez, o fato de que uma consequência seja tirar a defensoria desse rol, dessas possibilidades, né? Então, aí fica um pouco essa dúvida se essa lógica da concorrência ela se aplica numa situação como essa, na linha do que você estava sinalizando. E me chamou a atenção, Rivana e Juliana, realmente essa discussão, e é claro que ela é muito difícil, né? Porque o que o Supremo quis dizer é a população de baixa renda tem que ter assistência jurídica, ponto final. Claro que todo mundo concorda, evidentemente, com essa conclusão, mas aí o formato, a busca, qual o caminho para seguir, é que gera esse tipo de problema. Eu queria chamar o Diego, inclusive, para essa conversa, justamente um outro ponto também de federação. O ministro Nunes Marques mencionou, inclusive, o argumento da Rivana, né, de que o município poderia estar investido em outras questões e está investindo nisso. E tem também, né, a leitura da Constituição, né, Diego, de que essa seria a atribuição do Estado e do governo federal, não necessariamente do município. Então, como é que você vê essa tensão, Diego, entre entes federativos? Como todo problema, né, de federação, tem sempre a questão, né, da matéria em si, né, um direito fundamental sendo promovido ou não, mas você precisa combinar isso com a discussão de competência, né, de quem... Às vezes a resposta pode ser, infelizmente, o melhor arranjo seria esse, mas quem propôs não tem competência para fazê-lo. Isso é natural na federação. Então, pensa na discussão, nas várias discussões sobre federação e Covid, né, de 2020 para cá. O Supremo adotou em várias decisões importantes, fez, né, ali ajustes, esclareceu sua leitura do que são competências concorrentes, mas o tribunal não virou e falou simplesmente, bom, agora a gente vai permitir que os estados e municípios adotem essas medidas porque é o melhor para a saúde. Né? Eles tentaram, não foi isso que o tribunal fez, né? O tribunal lê lá o que são as regras de competência e procura extrair delas instruções quanto ao que estados e municípios podem fazer com relação à saúde. Acho que é a mesma coisa nesse caso aqui, eu queria levantar esse ponto, porque se você for ver, tem um dispositivo expresso lá que diz que, o 24, né, esqueci o inciso agora, mas o inciso do 24 diz lá que compete aos estados e municípios legislar sobre assistência jurídica e defensoria pública. Inciso 13, a Juliana me lembrou aqui no chat. Obrigado, Juliana. Estados e municípios não, União e Estados. Obrigado, Rivana. Olha a minha. União, Estado, exato. Justamente, município está fora. Não. Está fora. Não estou reescrevendo. Essa não é a Constituição que nós queremos ou imaginamos, é o que está lá, de fato, assim, né? Então, está lá dizendo que são estados e a União tem competência concorrente. E é interessante olhar nos argumentos dos ministros que como que eles lidam com o fato de que isso está escrito lá de forma tão clara assim, né? Aí aparece, um dos argumentos que aparece bom, mas tem um direito, lá no artigo 5º tem um direito, está dito que o Estado vai prestar assistência, né, jurídica aos necessitados, então isso deveria ser o Estado em geral. Mas como tantas outras regras de direitos fundamentais, você tem que combinar isso com a regra de competência, que diz quem vai legislar sobre um certo tema, quem pode criar certas instituições, né? E além disso, a dúvida que eu queria levantar aqui, queria ouvir a Rivana a esse respeito, aparece dois argumentos diferentes no julgamento, às vezes, né? Um que bom, defensoria, realmente só o Estado poderia criar, e a União, né? Mas algum tipo de assistência jurídica que não seja exatamente defensoria, os municípios podem. Às vezes aparece isso. O que não sei se resolve, porque
a assistência jurídica também é da competência, está nesse inciso como competência legislativa concorrente dos estados e da União. Mas aí, em outros momentos do julgamento, aparece uma afirmação muito mais geral, que os municípios também podem fazer e ponto. Então, não está muito claro, para mim, eu queria te ouvir esse respeito, assim, lendo esse julgamento, uma decisão unânime, né? Quase unânime, não, teve uma divergência, mas eu digo uma ampla maioria, mas ainda assim eu fico na dúvida, né? Será que todos esses ministros concordam com relação ao que um município pode especificamente fazer nessa seara? Né? Será que o caso de Diadema não acaba... quão representativo é dos problemas que podem aparecer e que o Supremo pode ter que enfrentar no futuro? Voltando a essa pergunta que eu coloco agora, né? Afinal, o que o município pode e não pode fazer a partir desse julgamento nessa seara? O cerne da nossa discussão, desde o julgamento também, sobre que limites são esses do município, o que é que afeta, né? E voltando para a pergunta inicial até do Felipe também, o que é que isso afetaria a defensoria? Né? A gente compreende que está muito claro na Constituição, a gente compreende que está muito claro na visão do Congresso Nacional, não é à toa a Lei Complementar 132 de 2009, que traz exatamente no parágrafo 5º, dizendo que a assistência jurídica integral e gratuita, custeada ou fornecida, né, pelo Estado, será pela Defensoria Pública. E esse Estado aqui não é Estado em letra minúscula, como o Estado de Tocantins, o Estado de São Paulo, o Estado do Acre. É Estado em caixa alta, né, ou seja, há uma instituição, né, formada pelo Estado para prestar isso. Então, o que a gente compreende que uma coisa é um atendimento pro bono, uma coisa, mas a institucionalização por parte do município, né, da criação de uma assistência jurídica pública, gratuita, para a gente fere a Constituição. Isso não era um limite a não ser ultrapassado. Quando a gente pensa outros julgados do STF, jurisprudências por repetidas vezes reiterando, né, assim, que inclusive situações de dativo, de organização de defensoria dativa, né, assim, da presença desse advogado dativo, e sempre, né, assim, o STF vinha se manifestando, vinha reiterando, né, de que o modelo é o modelo da Defensoria Pública, então que o Estado não tinha que seguir, né, assim, deixando de instalar Defensoria Pública para trabalhar com o modelo de advogados dativos, né? Então, assim, a gente compreende que foi uma decisão que foge ao caminhar jurisprudencial do STF quando pensa na assistência jurídica integral e gratuita. Volto a falar que é completamente diferente do que pensar que a Defensoria tem monopólio da assistência jurídica. Não é isso, mas o modelo público, para a gente compreende que, tanto constitucionalmente, pelo viés da competência, como você bem frisou ali, artigo 24, inciso 13, está muito claro, assistência jurídica e defensoria pública. Né? As duas coisas estão ali no mesmo, ou seja, dizendo que é quase a mesma coisa. Legislar sobre a assistência jurídica, legislar sobre defensoria pública, não é da competência do município. Isso vai dar, muito provavelmente, muitos desdobramentos no futuro, com situações e serviços prestados, né, que vão impactar negativamente no município, seja desvios, que podem sempre acontecer, seja a própria prestação mesmo para a pessoa, né, a pessoa vulnerável ali, e que a gente vai ter que, muito, muito pelo contrário, quando a coisa for difícil, chama a Defensoria Pública, né? Assim, isso vai muito provavelmente acontecer. O que acontece hoje nos municípios? Tem muitos municípios que auxiliam a Defensoria Pública. Em que sentido, Diego? A Defensoria não tem orçamento suficiente, né? Assim, às vezes tem defensor, mas não basta ter defensor, é preciso ter o espaço de atendimento. Aconteceu isso comigo no Acre, quando eu fui trabalhar em Feijó. Eu tinha um prédio do Estado, né, que eu dividia com o Detran, mas eu não tinha uma pessoa para ser secretária, para organizar a fila de atendimento. Né? Então, a prefeitura me cedeu um funcionário da prefeitura para fazer isso. Então, esse tipo de arranjo das defensorias com as prefeituras
existem para colaborar para a instalação e para a presença da Defensoria Pública nos municípios. E isso é sempre bem visto, tanto pela Defensoria como pelo município, porque é claro que o prefeito quer dizer que tem a Defensoria ali instalada e que vai atender os seus munícipes, né? Então, isso é importante. Então, isso não é legislar sobre assistência jurídica, isso é fazer parcerias de trabalho com a instituição que deve ser, né, que é constitucionalmente a promotora dessa assistência jurídica integral e gratuita. Então, eu imagino que muitos problemas vão seguir e surgir ainda disso. Estaríamos aí inaugurando e autorizando praticamente 5.500 municípios no Brasil a instalar suas defensorias públicas, e muitos daqui sabem como funciona o Brasil. O Brasil não é Diadema, o Brasil é interior do Piauí, o Brasil é interior do Acre, e eu quero apenas esposar a minha preocupação nesse sentido, né? Sei que a grande maioria do judiciário pensa de forma diferente, mas, diante das razões expostas, senhor presidente, a mim ficou claro a existência, de fato, de uma verdadeira defensoria pública no âmbito do município de Diadema, o que, ao meu sentir, não se compatibiliza com a ordem constitucional inaugurada em 5 de outubro de 1988, por violar o Pacto Federativo, assim como o modelo de assistência judiciária gratuita instituído pela Constituição de 1988, nos seus artigos 21, inciso 13, 22, inciso 27, 24, inciso 13. E aí um parênteses, né? Pensando em algo que o Supremo poderia ter feito nesse caso, uma solução intermediária, parecida com algo que já aconteceu em outros casos envolvendo o acesso à justiça dos anos 90 para cá, seria talvez dizer, não sei se essa seria a melhor solução, mas só para saber se seria possível, dizer assim, quando houver defensorias plenamente instaladas e perfeitamente funcionais em todos os estados, a partir de um parâmetro X, a gente vai considerar que vai ser inconstitucional os municípios fazerem isso. Mas, por enquanto, deixa continuar. O município pode alegar que ele precisa porque a do estado não está oferecendo bem. Aí poderia ser até uma competição para cima, né? Aí, de fato, é dizer, se o estado não está oferecendo bem, claro que continua o problema de... Isso, Diego, até alguns ministros falaram isso, né? Assim, por enquanto, essa é a necessidade, tomara que em determinado momento não precise disso, etc., etc., poderia ser, né, nesse caminho que você está dizendo. Poderia ser que não é heterodoxo, o Supremo já fez isso antes, né? Dizer, então, seria o caso como o de Diadema e outros, por enquanto, são constitucionais, mas a gente manda uma mensagem, né? Dizendo o caminho não seria esse, o caminho é de um modelo de defensoria cada vez mais forte, e quando esse modelo estiver plenamente atingido, a gente vai começar a rever nesses casos o que... Mas não foi isso, né? O Supremo aparentemente disse pode. Quanto mais, melhor, né? Como a Juliana observou. Se me permite, isso que você está falando, até a situação de Diadema, volta a falar. Diadema tem defensoria pública. Né? Diadema tem 20 defensoras e defensores públicos lá. Diadema tem relatórios de atendimento que foram informados no processo sobre a atuação de defensoras e defensores lá. Então, eu concordo com você sobre essa análise. Se fosse uma análise só de uma ampliação, de garantir que a população tem assistência jurídica, né, pensar isso seria esse caminho. Mas acho que também tiveram falas ali, como bem mencionou o Felipe, que dá talvez uma margem para uma interpretação que nessa ideia do complementar, né, se tem que trabalhar para onde tem defensoria, isso não acontecer. O caso de Diadema é um caso, para mim, muito atípico, né? Porque digamos assim, há uma organização por trás, há uma associação por trás ali, né? Assim, dessas pessoas que estão fazendo esse trabalho, né? Como advogados ali no município, e tem defensoria desde 2013 lá presente. Né? Então, não é também que tem defensoria que foi instalada agora, não é isso, desde 2013. É claro que a necessidade é de avançar, porque aí também você entra para um outro questionamento. Pode ter defensoria, mas o acesso à justiça, né, e a gente faz pesquisa aqui pela ANADEP, né, estamos com uma outra pesquisa iniciando pelo IPEA, né, sobre isso, qual o impacto de ter defensoria numa cidade, sobre o número de demandas no judiciário.
né? Porque uma coisa é não ter, e aí dizer, às vezes, até na instalação de comarcas, né? Assim, o judiciário falar a escolha para dizer que não tem muita demanda ali, às vezes não tem muita demanda porque a defensoria não está, porque quando entra tem, isso aconteceu comigo, quando eu fui, acontece com qualquer colega quando vá. Então, nisso tudo, né? Claro que se você pensar assim, tem defensoria do ponto de vista suficiente para atender toda a demanda, é muito difícil você numerar isso, porque a presença da defensoria sempre vai gerar esse aumento de demanda, também é outra coisa para se pensar, né? Será que o interesse de não investir na defensoria também é o interesse de não haver aumento de demanda, né? Assim, é outra coisa para a gente refletir, né? E por outro lado também, a presença de defensoria, a gente vem caminhando para, né, tentar e buscar sempre soluções consensuais, mediação, isso que normalmente não acontece com esses outros tipos de serviço prestado. Então, assim, o que está por trás de não querer o avanço, né, da defensoria também, né? Porque são muitos aspectos a serem analisados de pano de fundo, né? E aí eu não digo dessa decisão específica, eu estou dizendo da decisão política, né, de aumento de orçamento de defensoria, de investimento em defensoria, de ampliação de defensoria, ou não, né? A defesa que faz a Defensoria Pública do afastamento da lei de Diadema, nesse caso, é uma defesa corporativa, não é uma defesa institucional. A Constituição, no artigo 5º, inciso 74, traz como direito fundamental, abre aspas, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, fecha aspas. O Estado brasileiro, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. É uma norma de aplicação imediata, parágrafo 1º do artigo 5º. Juliana. Ivana, você mencionou a tradicional jurisprudência do Supremo com relação às defensorias e fortalecimento e autonomia das defensorias, né? Inclusive as decisões que declararam inconstitucionais as leis que previam acordos, né, com a OAB, com advogados privados, para prestar esse tipo de serviço. E aí eu queria te ouvir um pouco também sobre o contraste que talvez tenha na decisão de hoje, embora os ministros, né, da corrente vencedora tenham frisado que estavam decidindo em prol do acesso à justiça, né? Mas esse contraste, talvez um fato que não voltou nesse julgamento e que está presente nessas decisões anteriores e também nessa que eu vou mencionar, que é a diferença, né, do serviço que presta a defensoria e que presta a advocacia privada. E aí chama atenção para essa decisão que foi dessa semana, né, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que considerou, né, declarou constitucional a possibilidade da defensoria atuar em prol de pessoas jurídicas, né? E aí, na sua fundamentação toda, frisou muito essa diferença para, inclusive, fazer uma interpretação conforme no sentido de que não há necessidade, né, de defensores públicos serem filiados à Ordem dos Advogados. Então, só queria chamar a atenção, né, para talvez um debate que estava paralelo, né, que aconteceu quase ao mesmo tempo, mas que não apareceu nesse julgamento presencial relativo a essa questão que a gente está discutindo e que poderia ter aparecido e que talvez tivesse dado uma outra nuance, né, para o que foi discutido. Não sei o que você acha sobre isso também. Esse julgamento da ADI, eram dois que estavam acontecendo simultaneamente, que tratavam um pouco dessa questão. Tinha um recurso extraordinário de São Paulo, 1.240 e alguma coisa, não sei decorado, e tinha a ADI 4636, que, na verdade, eram julgamentos que poderiam ter concluído ano passado, né? Acho que setembro, outubro do ano passado, eu não lembro, estavam em plenário virtual. Acho que por isso também não tem a visibilidade do que tem de você ir para o plenário presencial, né? Mas que, na nossa visão, só confirmou aquilo que a gente já trabalha. Defensoria, defensor não é advogado, né? Assim, a espécie de trabalho é diferente, embora ambos trabalhem com questões jurídicas, ambos trabalhem com acesso à justiça, mas é diferente a coisa. A gente não escolhe as demandas que chegam até a gente, né? Assim, a gente atua muito no coletivo,
muito no coletivo, muito na formulação também junto com o executivo, de alguma maneira, de política pública, tudo, mas é como você falou, isso ali não apareceu, parece que parece que a corte não estava decidindo, não era a mesma corte, né? A gente vê uma marcação muito clara que defensor não é advogado, e ok, a gente entende isso também, né? E aí, na hora do pensar da organização da prestação de assistência jurídica, aí você então dizer que advogado vai poder prestar de maneira pública, contratado por uma prefeitura e organizado dessa maneira, me parece que, enfim, não é uma boa linha de você pensar de um raciocínio linear, né, nisso, assim. Mas são aspectos também, de alguma maneira, semelhantes e diferentes no que pesa, assim, uma coisa é marcar também a autonomia da defensoria com a ligação com a OAB e essa expansão também no pensar no pessoa jurídica, como você frisou. Aí outra é o pensamento que seguiu ali como se fosse uma ampliação do sistema. Eu acho que houve essa confusão muito grande de que era uma ampliação. A gente tem uma visão de que o STF conhece muito de defensoria e é uma corte que vem há muitos anos, né, reafirmando questões muito importantes para o crescimento da defensoria, e isso todos nós reconhecemos isso, mas talvez falte conhecer um pouco mais sobre o trabalho que é feito, o trabalho que é entregado pela Defensoria Pública, ou seja, você conhece o arcabouço de constituição da Defensoria Pública como instituição independente, autônoma, e aí então vem as marcações de que não somos advogados mesmo, não precisamos estar, né, depois de ingresso no concurso público, filiados à OAB, né, tudo isso há uma compreensão institucional muito forte, mas a gente sente que talvez falte compreender qual é o trabalho, qual é a entrega que está sendo feita pela Defensoria Pública, olhar o que é que está acontecendo, que resultado é esse da presença da Defensoria Pública nos lugares. Nós não podemos confundir uma obrigatoriedade que a Constituição dirigiu à União e aos Estados na criação de defensorias públicas com uma privatividade do exercício do direito de defesa. Amanhã, se a OAB, com todos os advogados do país, quiserem instituir uma advocacia pro bono para tentar limpar a pauta de milhares e milhares de pessoas que estão esperando assistência jurídica. É inconstitucional? Tudo tem que passar pela defensoria? Veja, por isso que eu disse, o Brasil deve ser uma república de instituições fortes, não de corporações preocupadas somente com as suas questões. Em nenhum momento no artigo 134, 135 da Constituição se estabeleceu... Eu lembro do argumento do ministro Nunes Marques, realista, digamos assim, né, dizendo o Brasil não é diadema, né, e ficar imaginando também, né, Ivana, que, assim, a gente não sabe, você mesmo mencionou isso, que grau de controle vai haver sobre a atividade dessas assistências jurídicas, se vai haver uma demanda por qualidade, se elas vão ter limitação de atuar, por exemplo, em determinados casos. Já vi aqui de uma prefeitura que presta assistência, mas não para réus reincidentes, então só para réu primário, no caso criminal, que já é uma limitação, que já é uma limitação meio esquisita, mas enfim. E o salário também que essas pessoas vão ter, provavelmente vão receber um salário inferior ao salário da defensoria, sem necessidade de um nível de formação que seja o mesmo, sem passar por uma seleção. Então, de fato, tem alguns outros problemas. Eu queria te fazer uma última pergunta, Rivana. Pensando que essa lei já é antiga de Diadema, e que o ministro Nunes Marques, inclusive, mencionou, né, que até o ano de 2022 os estados terão de ter defensores públicos na mesma proporção da população, etc., etc. Mas perguntar por que esse julgamento aconteceu agora, às vésperas desse marco 2022, em que vai ter esse limite, essa determinação para os governos estaduais e para o governo federal, e
para chegar a esse resultado, eu queria entender essa questão institucional. Como é que o Supremo decidiu trazer esse julgamento agora? E se vocês fizeram algum esforço também institucional para tentar mudar, tirá-lo de pauta ou reverter, queria saber como é que foi esse trâmite. Eu não saberia dizer por que foi trazido, né? Não foi agora, né? Isso foi ano passado, em setembro, esse julgamento dessa DPF iniciou em um plenário virtual. E aí eu digo, por parte da Associação Nacional, a gente acompanha todos os julgamentos que tocam sobre a matéria de defensoria pública. Mas essa não era uma matéria que a gente sabia desde o início, não havia esse conhecimento, né? A propositura dela não teve conhecimento da Defensoria Pública de São Paulo, então a gente, enquanto Associação Nacional, não sabia dela até o momento dela ser pautada ano passado. E aí, então, no plenário virtual, vocês que acompanham as pautas do STF sabem como é difícil o trabalho no plenário virtual. Então, foi uma semana de intenso trabalho, né, apresentando memoriais, mesmo sem ser amigos no processo, num esforço hercúleo de tentar sensibilizar da importância da matéria e a retirada do plenário virtual. E assim, a gente, né, conseguiu isso naquele momento, mas já tinha, né, sido apresentado 5 votos, né, assim, isso muito rapidamente, né, no plenário. Então, eu não sei lhe dizer por que foi, naquele momento, trazido para o plenário virtual, se havia alguma coisa específica, se houve algum esforço por parte do município de Diadema, né? Eu posso garantir que, da nossa parte, não houve nenhum esforço para que isso fosse julgado. Mas, então, estando já né, no radar, né, a partir do momento que saiu do virtual e foi para o presencial, a gente, claro, passou todo esse tempo, né, fazendo esforços ali para que se compreendesse a discussão, né, que acabou sendo ali, quando veio para o plenário presencial, né, do ministro Nunes, de trazer aquele voto. A gente, de fato, imaginava que o ministro Toffoli, como pediu o destaque, fosse também trazer algum voto diferente, né, daquilo, pela reflexão, mas não foi isso que ele fez. Mas o que eu diria, assim, para ir para o presencial ali, a gente teve reuniões com o procurador-geral também, então a gente já compreendia que, de fato, o posicionamento era que não se está criando defensoria municipal alguma, a legislação municipal não pode legislar, né, sobre defensoria, isso já havia uma afirmação muito forte nesse sentido, mas que mesmo nessa conversa havia essa preocupação sobre a ampliação do acesso à justiça, onde a defensoria não estava. Isso já era uma coisa que se estava discutindo, e a gente já sabia dessa discussão. Então, o que eu diria até assim, não foi muita surpresa para a gente o julgamento, né, da maneira que já vinha no virtual com aqueles votos, e dos diálogos que a gente já estava fazendo ao longo, né, do ano passado, de setembro para cá. Então, não foi surpresa para a gente assim, o julgamento. Seria surpresa se houvesse uma afirmação muito forte do Defensoria Municipal. Então, acho que por isso que os ministros, né, se mencionaram tanto a esse respeito. Acho que o discurso duro ali foi a história do corporativismo, e não é uma situação corporativa, não é uma situação corporativa, é uma situação quase de uma defesa do modelo que está na Constituição. Então, isso aí eu acho que houve uma má leitura, né, do que se estava propondo ali de discussão. Não era uma discussão salarial, não era uma discussão sobre ter porte de arma ou não ter porte de arma, por exemplo, que aí você diga que é uma discussão corporativa, não é uma discussão sobre critérios de promoção, que você vai dizer que é situações corporativas, não era nada disso. A gente estava ali numa discussão sobre base do Estado, né? Base do Estado brasileiro, que prega, né, e que institui competências, né, concorrentes, mas estabelecidas ali. A Constituição está ali, a legislação que vem sendo feita com base nisso, reafirmando essa situação da defensoria enquanto o modelo de assistência pública, né? E então é muito isso, não é uma defesa corporativa, é uma defesa da Constituição. Era isso que a gente seguiu fazendo. Ivana, a gente vai aqui para a nossa rodada final e a gente sempre elege um fato, uma personagem, uma decisão da semana, pode ser desta semana ou do que está vindo pela frente. Eu queria também que você participasse.
O que você destacaria, tirando, obviamente, essa decisão tão importante para vocês, mas eu sei que tem alguma decisão aí pela frente também igualmente importante, né? Sim, eu diria que vamos fazer uma previsão do futuro. Acho que na próxima semana corre o risco de ser um julgamento importante, né? Esse início do julgamento no plenário virtual da ADI 6852, que é uma ADI que discute o poder de requisição da Defensoria Pública. E aí dá até para fazer um gancho sobre essa fala aqui, sobre a discussão de prerrogativa, e o que é prerrogativa e o que é causa corporativa, né? Assim, a discussão que a gente leva no poder de requisição não é minimamente corporativa, é uma prerrogativa utilizada completamente voltada para o cidadão, né? A gente está falando de assistência jurídica de pessoas, Felipe, numa situação de vulnerabilidade muito grande. Muito grande. Ela não consegue, muitas das vezes, mesmo que você diga assim, não, os documentos hoje estão acesso, ela consegue acessar pelos sistemas, ela não tem, né, capacidade de trazer essa documentação necessária para que sejam ajuizadas as ações. E quando você pensa, então, no coletivo, é muito maior. Então, isso é o poder de requisição, é simplesmente o poder de solicitar, de requerer, junto às instituições públicas, documentos de respeito àquelas pessoas que vão ter as ações ajuizadas. Isso encurta tempo, encurta economia processual também. Isso diminui os processos no Poder Judiciário, isso facilita a vida do usuário do sistema de justiça, então das pessoas que buscam a Defensoria Pública, e facilita a vida dentro do Poder Judiciário nos processos, porque senão, o que vai ser? Para cada documento que precise, você tem que fazer um pedido para o juiz vai deferir, porque o documento é da pessoa. Então, assim, não é uma prerrogativa, não é uma luta corporativa, né? A gente está lutando para que seja garantido a plena consequência do acesso à justiça da pessoa. A gente entende que o poder de requisição é uma consequência lógica do artigo 134, é uma consequência lógica da Defensoria Pública enquanto instituição, né, promotora desse acesso à justiça, né, de pessoas em completa situação de vulnerabilidade. A gente não está falando aqui do acesso à justiça meu, ou de nenhum, né, da Juliana, do Diego, não, a gente está falando de acesso à justiça de pessoas em situação de rua, que não sabem e não conseguem chegar nos órgãos minimamente para instruir uma ação, né, e que não compreendem também a necessidade, às vezes, de um documento ali, e a demora, às vezes, ali, porque, enfim, ela não compreende o sistema, né, e aí, então, isso encurta esse acesso ao sistema. É isso que a gente está discutindo e é isso que vai ser esse julgamento essa semana. Está com o ministro Fachin, essa ação. É fruto também de outras 22 ações propostas pelo PGR, nesse mesmo sentido. Bom, Juliana, e você? O que você destaca? Eu destacar, então, um ano do ministro Nunes Marques no Supremo, né? E ele frisou isso, primeira sessão presencial dele essa semana, e que já teve ali um desgaste, né, da parte dele com a ministra Carmen Lúcia, porque ele fez uma consideração lateral sobre as motivações que estariam por trás, né, o tipo de argumentação jurídica que estaria por trás do voto dela, não diretamente no voto dela, mas ali em questão, falando de questões morais, e ela rapidamente disse que não, que questões morais ela deixava em outra seara, e ali eram questões jurídicas. Então, foi uma forma assim, curiosa de comemorar esse um ano com esse atrito ali no tribunal. Um ano com um monte de coisa que a gente já falou aqui, uma série de pedidos de destaque, muitos votos divergentes. Então, ainda estamos vendo um ministro que não está integrado, ou totalmente integrado ali no colegiado, e sabe-se lá, né, se vai estar em algum momento ou se vai seguir esse padrão para o futuro também. Não, me lembrou, você para terminar. Muito rapidamente, essa intervenção do ministro Nunes Marques me lembrou algo, o tipo de coisa que o ministro Marco Aurélio falaria, né, quando eu vou estar vencido sozinho, algo como, eu estou aqui vencido, mas eu estou aplicando o direito, vocês estão fazendo outra coisa que eu não sei o que é. Um tom, um tipo de discurso, um tipo de crítica pesada que a gente se acostumou a ouvir o ministro Marco Aurélio fazendo. Acho que parte do que aconteceu foi que não é qualquer ministro que pode fazer esse tipo de crítica vencido sozinho, assim, no julgamento colegiado. Acho que a reação da ministra Carmen aponta um pouco que esse é um papel que tem que ser construído, digamos. Maravilha, gente. Eu queria agradecer a Rivana. A Rivana
portas abertas sempre para a gente discutir defensoria. A ideia foi da Juliana, essa pauta, inclusive. Obrigado, Juliana. Obrigado, Diego. E a gente volta na próxima semana, talvez aí discutindo mais defensoria pública. Obrigado mais uma vez e até lá. Obrigado, Rivana. Obrigada. Obrigada. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. JPro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.